Lu Shen entrou no jogo de transferência quântica de neurônios cranianos. Depois disso, ele passou a se ver longe de seu caráter humano, tornando-se o monstro selvagem mais fraco do jogo, enfrentando jogadores que certamente estão prontos para usá-lo para subir de nível. À medida que o protagonista vai eliminando mais e mais espécies, ganhando novos talentos e aumentando o nível de talentos, seu status continua melhorando. Normal, forte, super forte. A história começa explicando sobre esse jogo, que é conhecido como Nove Céus. Ele se baseia no efeito quântico e na tecnologia de ligar nervos cranianos. O jogo tem a capacidade de proporcionar a uma pessoa 100 sensações genuínas, incluindo temperatura, sabor e até mesmo o sentido do tato. Este jogo oferece total liberdade de ação. Você pode fazer coisas como aniquilar moscas e muito mais. Além disso, Nove Céus apresenta inúmeras oportunidades de negócios, permitindo que você acumule riqueza da noite para o dia, ou que se torne gerente de uma empresa e se case com uma garota rica e bonita. O aspecto mais surpreendente deste jogo é o seu mais recente capacete, que pode restaurar os nervos e alterar a forma do corpo dos jogadores. O jogo é facilmente acessível em plataformas online, graças ao grupo Tanzan, que está abrindo um novo mundo para todos. Um jovem de cabelos escuros e arrepiados, sentou em sua cadeira de rodas segurando um panfleto sobre esse mesmo jogo, que havia sido comentado em um anúncio. Perto dali, uma multidão de pessoas se reuniu, ansiosa para comprar tudo o mais rápido possível e começar a jogar Nove Céus. O garoto acreditava que assim que esse jogo chegasse, tudo mudaria drasticamente. Ele genuinamente esperava que todas as alegações publicitárias fossem verdadeiras, porque isso representava sua última chance de levar uma vida normal e sair daquela bendita cadeira de rodas. Esse garoto é nosso protagonista Lu Shen. Ele morava com sua irmã mais nova. No início ele trabalhava como funcionário de escritório comum em uma empresa, com uma carreira promissora e uma boa renda. No entanto, um dia ele foi vítima de um ataque brutal de bandidos em um beco, resultando em ferimentos graves. Para salvar sua vida, eles tiveram que esgotar suas economias e vender todos os seus pertences. No final, Lu Shen ficou em estado crítico, com apenas um movimento mínimo em um braço e sua cabeça. Ele se tornou um fardo para sua irmã e parecia uma completa não-entidade para todos os outros. Os transeuntes sussurravam pelas costas sobre como Lalu, sua irmã, era um anjo para cuidar de seu irmão deficiente, já que as irmãs normalmente não faziam isso. No entanto, Lalu não se intimidou com a fofoca e nunca deu atenção a isso. Ela considerava Lu Shen sua família, e não tinha intenção de abandoná-lo apenas porque ele era deficiente. No entanto, o protagonista não queria essa vida para a irmã. Ele não queria ser um obstáculo para ela. Quando Lu Shen estava prestes a acabar com sua vida, ele soube sobre o lançamento do jogo Nove Céus, que tinha o potencial de mudar o destino da humanidade. Existem inúmeros rumores em torno deste jogo, onde se falava que os participantes do jogo passaram por transformações significativas e alguém até se tornou um Superman. O que mais desperta o interesse dos caras é que este jogo permite que jogadores com paralisia nas pernas e outros distúrbios recuperem sua mobilidade e se tornem pessoas comuns. Será que este jogo é realmente tão mágico quanto parece? Ao voltar para casa, o protagonista percebeu uma mensagem da irmã, que estava fazendo horas extras novamente hoje. Ela sempre assumiu empregos de meio período para sustentar a si mesma e seu irmão, porque dos dois só ela poderia trabalhar. O cara não tinha dinheiro suficiente para um capacete novo para o jogo, então ele comprou um usado. Ele esperava sinceramente que funcionasse corretamente e nada desse errado. Tirando um capacete azul fora da caixa, Lu Shen olha e coloca com a esperança de que tudo corra bem. Uma garota de terno azul apareceu diante de seus olhos e cumprimentou o novo jogador. Para começar, o cara precisava fazer login para entrar no jogo, então tinha que digitar seu ID. O protagonista colocou seu novo nome. Ele passaria a se chamar Quan, da espécie Chacal. Depois, ele imediatamente alcançou o primeiro nível, o Paraíso dos Mortais. Este jogo era gratuito e intrigante. Surpresas o aguardavam a todo momento.
Olhando para suas mãos, o protagonista observou patas de lobo. Aparentemente, esse era um personagem novo, mas porque ele não tinha ouvido falar sobre isso no noticiário, na maioria dos jogos, você normalmente escolhe primeiro sua aparência e roupa. Descobriu-se que o cara estava na forma de um lobo, o que ele não gostou particularmente. Ele havia se transformado em um monstro, enquanto esperava jogar como espadachim, marionetista ou arco. O cara começou a se perguntar se havia uma maneira de melhorar esse personagem lobo e pensou por um momento sobre como ganhar dinheiro dentro do jogo. Ele rosnou para abrir seu perfil, revelando que seu papel neste jogo era fraco e alto. Seus atributos eram fracos e suas características básicas haviam diminuído em 20. No nível 1, seus atributos eram os seguintes: Força 4, Agilidade 4, Físico 4, Ataque 6. Defesa 2 e Saúde 80. Seu pedigree era o de lobisomens baixos e havia 1% de chance de acerto crítico ao atacar, sua evolução de talento e desenvolvimento de qualidades estavam em 0, assim como sua reputação. Ele certamente não esperava se transformar em um lobisomem com atributos tão fracos, e foi momentaneamente surpreendido enquanto lutava, a coisa mais importante. Ele pode se mover. Parece que seu corpo é realmente seu. Agora ele pode até correr. Ele uivou de alegria e as pessoas ao longe o perceberam. Ninguém consegue compreender como se sente uma pessoa que consegue andar, correr e até saltar quando passa muitos anos numa cadeira de rodas. Algumas garotas por perto que estavam rindo dele começaram a se afastar, porque é difícil ser pouco atraente neste mundo. O protagonista se perguntou o que isso significava, mas ainda era muito conveniente que as roupas fossem fáceis de obter. As meninas se perguntavam se o lobo jogaria seu bastão nelas, mas custa até 300 moedas de dragão e Lu Shen não pode comprar esse item mesmo se tiver dinheiro. O cara não esperava que sua arma fosse tão cara. Foi uma pena que ele não pudesse vendê-lo no momento. Uma das meninas notou que Lu Shen tinha muito dano. E resolveram atacar o cara com o time todo. Correndo até a protagonista, as meninas começaram a atacar. Eles o cercaram, atacando de todos os lados e não lhe dando oportunidade de fazer nada. Uma matilha inteira de lobos cinzentos apareceu, numerando pelo menos 10 deles. As meninas se amontoaram e começaram a pensar no que fazer. Havia pânico entre as meninas, pois elas não esperavam tantos lobos correndo contra elas de todos os lados. Os lobos se aproximaram das meninas e começaram a atacá-las. Agora as meninas estavam cercadas e não resistiram a toda a matilha de lobos. Depois de observar suas ações, o protagonista percebeu que era uma situação favorável. Ele pegou o bastão e começou a eliminar as meninas um a um. Um anúncio apareceu afirmando que ele havia eliminado um jogador de nível 1, e tinha recebido 10 pontos de aura e uma reputação de monstro. O protagonista não esperava que eliminar outros jogadores pudesse ser tão lucrativo, então ele decidiu eliminar mais alguns pontos. Ele então eliminou o jogador de nível 1, King Shu, e ganhou 10 pontos e 1 ponto de reputação monstro. Outra vez, ele eliminou mais um jogador de nível 1. E novamente recebeu 10 pontos e uma reputação de monstro. Um pouco mais tarde, Lu Shen se perguntou onde poderia comprar poções que restauram sua saúde. No centro comercial Prestige, a notificação indicava que um frasco de medicamento estava rotulado como o retorno vermelho X5. Poderia reabastecer até 2 pontos por segundo, com um total de 10 pontos de líquido vermelho e um resfriamento de 10 segundos. Ele percebeu que não havia poções de reposição de líquido vermelho disponíveis neste shopping. Aparentemente, os lobisomens não podiam comprar tais poções. No entanto, ele ainda poderia aumentar seu talento e qualidades. No site oficial do jogo, foi mencionado que os jogadores não têm talentos antes de selecionar uma carreira, mas o prota possuía um fragmento da evolução do talento junto com sua arma. Seu nível de ataque era maior do que o de outros jogadores. Talvez ser um lobisomem permitisse que ele derrotasse outros e ganhasse pontos por isso.
Mentalmente pedindo desculpas a outro lobisomem, ele pretendia tentar seu truque nele. Como resultado, ele descobriu que isso era possível e outros lobisomens nem sequer o atacaram. O cara continuou a golpeá-los um a um na cabeça com seu bastão, adquirindo novas conquistas. Em seguida, ele consumiu o medicamento do frasco e mencionou que tinha feito tudo isso pelo seu bem. Eliminando outro lobo. Um fraco chacal de nível 1, obteve mais 10 pontos e um fragmento de evolução. Ele antecipou a obtenção de um fragmento de evolução que ele poderia vender e usar para desenvolvimento adicional. Ansioso para acumular ainda mais pontos, esperou que os outros lobisomens o cobrassem. 10 minutos depois, Chacal sentiu-se muito robusto e encantado com sua força recém-descoberta. Sua aparência havia se transformado, e o poder tinha crescido. O protagonista de repente percebeu que ser um lobisomem tinha se tornado bastante atraente. Este jogo acabou por ser incrivelmente realista. No entanto, ouviu algo atrás dele e quando se virou, não conseguiu entender o que estava acontecendo. Vários jovens estavam nas proximidades. Um deles, o loiro Juan Kyotitsu, riu e comentou que jogadores sem equipamento poderiam destruir suas roupas com um golpe ruim. Ele não acreditava que era verdade até agora. Juan estava acompanhado de 2 camaradas, Chung e Kyufang, que apenas concordou e riu. De repente, uma menina com longos cabelos rosa apareceu, demonstrando ondas de raiva. Ela falou que aquilo era demais, mesmo sendo apenas um jogo. Nesse momento, a menina estava fisicamente sentada em uma cadeira com um capacete na cabeça. Outra garota se aproximou dela e disse a Ling Zai que ela havia retornado da aldeia de noviços, mas ainda estava presa no jogo. Ela ameaçou retirá-la à força se não parasse de jogar. Em resposta, Ling Zai afirmou que isso não aconteceria em hipótese alguma, pois se fosse retirada do jogo, ela seria banida e não conseguiria fazer login por 3 horas. Afinal, ela havia assinado um contrato com comerciantes e acabaria se envolvendo na promoção do jogo. Enquanto isso, no jogo, Juan informou que ele tinha ouvido que o físico da vida real poderia ser utilizado neste jogo e parecia ser verdade para ela também. Então, do nada, o protagonista o golpeou na cabeça com um bastão. Considerando o jogo terrivelmente chato, Juan se virou, surpreso por ter sido atingido por um chacal. O companheiro do bandido gritou para ele atacar o animal. Mas ele mesmo recebeu um bastão no rosto. O dano infligido por esse lobo foi significativo, e descobriu-se que ele não era um chacal fraco, mas um comum. O lobisomem notou que não era difícil lidar com 3 jogadores, especialmente com o remédio de recuperação. É uma pena que haja apenas um frasco de medicamento por pessoa. Era muito escasso. Nesse meio tempo, a menina não conseguia acreditar que o protagonista a estava ajudando. E deu-lhe poções como sinal de gratidão. Lu Shen não antecipou tais presentes da garota porque inicialmente queria eliminá-la. No entanto, ele mudou de ideia e agradeceu. A menina ficou surpresa por ele também conseguir se comunicar. Uma notificação dos profissionais de marketing chegou perguntando se estava tudo bem com ela, pois era hora de iniciar uma campanha publicitária. Neste momento, o lobo estava correndo de 4, percebendo que as pessoas podiam ser encontradas em todos os lugares. Este lugar estava situado perto da aldeia de noviços, mas atrair muita atenção poderia levar a confrontos que eram melhor ser evitados, afastando-se deles e lutando contra monstros entre as árvores. Ele supôs que este lugar deveria ser seguro, mas assim que entrasse, ele se transformaria em um monstro. Lu Shen se perguntou sobre o progresso de outros jogadores e precisou assistir ao vídeo promocional oficial. Quando começou o vídeo, o prota viu a menina que estava ao seu lado há pouco tempo. Ela mencionou que agora que o servidor foi lançado, 80.000 pessoas correram para a Vila Novata para combater monstros. O número de jogadores excedeu em muito o número de monstros, tornando a subida de nível muito desafiadora. Lu Shen não estava preparado para vê-la na tela e achava que ela não tinha tanta experiência. Parecia inacreditável que tantos jogadores tivessem entrado, mas depois de alguma reflexão ele percebeu que ser um chacal não era tão ruim assim.
Na verdade, foi muito legal porque ele poderia eliminar outros jogadores e ganhar pontos por isso. Depois de um tempo, ele eliminou um chacal de alto nível, recebendo 10 pontos de aura, um fragmento da evolução do talento e um fragmento da evolução das qualidades. Eram vários. No resto do tempo, ele apenas eliminou chacais fracos e fortes, até pensar no fato de que precisava de 10 fragmentos de evolução de talento de nível 0, para melhorá-lo. De repente, chegou uma notificação informando que seu talento havia sido atualizado. Ataques normais agora podem causar um impacto crítico, com 6% de chance de um crítico duplo. Lucien nota que essa melhoria não era tão ruim, mas ele se perguntou por que os fragmentos de talentos de evolução só estavam disponíveis no nível 0. Ele precisava de 10 fragmentos de nível 1 para avançar. Imaginando o que faria, o protagonista decidiu clicar no fragmento de qualidades de evolução de nível 0, para ver o que aconteceria. Em um novo anúncio, foi afirmado que 10 fragmentos de qualidades de evolução de nível 0 poderiam ser sintetizados em um nível. Um fragmento de qualidades de evolução. Foi descoberto que para combiná-los em um fragmento, ele precisava de 100 fragmentos de cada tipo. Aparentemente, ele precisava procurar monstros de nível mais alto para subir de nível e obter um fragmento de qualidades de evolução de nível 1. Há também chacais regulares aqui, então o prota tentará eliminá-los todos. Em seguida, vários chacais foram de base, enquanto o lobisomem balançava seu bastão em várias direções, para frente e para trás. Logo seu nível subiu para o segundo, embora o cara lamentou que o fragmento de qualidades de evolução ainda estivesse no nível 0. Ao mesmo tempo, nenhum equipamento foi danificado e isso foi bastante injusto. O protagonista precisava encontrar um monstro mais formidável. Por trás dos arbustos surgiu uma criatura enorme, robusta e de tamanho incrível. Talvez renderia algo valioso. No entanto, rapidamente se tornou evidente que embora esta criatura fosse poderosa, ainda era apenas o nível 1. Assim como ele. Ele possuía melhorias de nível 2 e até mesmo medicamentos, então vale a pena tentar. Eles entraram em combate, mas Lucien acreditou que era melhor recuar porque esse formidável chacal infligiu muito dano. Mas logo pensou melhor e decidiu arriscar. Lucien continua a luta. 5 minutos depois, ele consegue derrotar o poderoso chacal de nível 1, rendendo 20 pontos de aura, olhando para o chacal sem vida e poderoso. Lucien pensou que era uma sorte que Ling Zai tivesse lhe dado uma poção de restauração de líquido vermelho. Caso contrário, ele não teria lidado com isso. Finalmente, ele obteve um fragmento de qualidades de evolução de nível 1. Além disso, ele recebeu um bastão chacal cinza como novo equipamento, o que o encantou. Lucien se perguntou se poderia realmente vender seu velho bastão por 300 moedas. Para confirmar isso, ele decidiu visitar o site oficial e conferiu as informações necessárias. Ele calculou que o valor total era inferior a 100, o que não era suficiente para suas necessidades. Assim, ele tentaria listá-lo por pelo menos 260. De repente, o protagonista recebeu uma notificação informando que o bastão que ele havia listado havia sido comprado por um jogador do CC, e a plataforma pegou uma comissão de 5%. O valor restante de 200 foi transferido para um cartão bancário. Lucien verificou essa informação através de um SMS em seu telefone, e de fato o dinheiro foi entregue. Ele não era mais um fardo. Agora ele podia ganhar dinheiro. E o especialista estava correto sobre o jogo 9 Céus, oportunidades de negócios ilimitadas realmente existiam. Os monstros restantes teriam que ser cautelosos, porque Lucien estava repetidamente eliminando seus oponentes com seu bastão, dispersando-os em várias direções. Ele parecia invencível, e seu desejo de subir de nível não conhecia limites. Após 10 minutos e finalizando o último chacal, ele chegou ao nível 3. Sua defesa de ataque e sua saúde melhoraram visivelmente, o que foi uma notícia fantástica e trouxe alegria, mas era uma pena que ele tivesse eliminado 20 chacais e um poderoso chacal. O protagonista agora pensava em tentar eliminar os monstros de nível 2. Nesta área,
havia 5 chacais ágeis, 2 deles estão no nível 2, e 3 no nível 3. Será que ele venceria facilmente o chacal angelical do segundo nível? Lu Shen fez isso facilmente, agora ele poderia tentar eliminar os outros 4 chacais. De repente e inesperadamente, um dos chacais o atacou. O prota se perguntou por que o dano era tão baixo, apenas um pouco maior do que o primeiro. Eles se enfrentaram por um tempo e então Lu Shen percebeu que a agilidade era responsável pela velocidade de ataque, mas o dano ainda era significativo em um nível tão baixo. A agilidade e velocidade de ataque não tiveram muito efeito, então ele precisava eliminar os chacais restantes em sequência. Mais uma vez, o protagonista se desfez de seus adversários, golpeando-os com seu bastão. Tudo isso levou 40 minutos e por um breve momento, sentou-se no chão tentando recuperar o fôlego. Ele acessou seu perfil pessoal para ver o que havia mudado e notou várias alterações. Seu talento aumentou para o nível 1, permitindo que um duplo crítico ocorresse com 10% de probabilidade, o que era uma excelente notícia. Foi crucial notar que ao selecionar uma das 3 melhorias de qualidade, ele ganhou um aumento de 50% nas características básicas, o que foi uma mudança monumental. Depois de um pouco de contemplação, ele escolheu a força, que agora estava com 11. Ele não pôde deixar de ficar satisfeito por ter se tornado um chacal potente. Mas isso não significava que ele pudesse relaxar. Ele precisava continuar trabalhando duro e cultivando. Meia hora depois, ele se tornou o mais poderoso e potente chacal ágil, um nome que era muito longo para pronunciar todas as vezes. Seus níveis logo aumentaram para o nível 4, e agora ele podia listar com carinho seus antigos bastões para venda. Ele decidiu fixar o preço em 300, já que alguém havia comprado o último por esse valor. Cada um dos 5 teria preços semelhantes. Ele estava apenas no nível 4 e teve que se esforçar mais para progredir ainda mais nessa direção. De repente, chegaram mensagens, lembrando que seu telefone estava conectado ao jogo e ele podia ver todas as chamadas e mensagens. Uma nova notificação informou-o de que 285 yuans tinha sido transferido para o seu cartão bancário, que terminava com 6.880. Havia 3 outras mensagens igual a essas. O lobisomem não podia acreditar que isso estava acontecendo com ele, porque não tinha passado nem um segundo desde que ele listou seu bastão. Em meio-dia, ele já havia ganhado 1.700 yuans. O protagonista prometeu a si mesmo e a sua irmã que daria muito dinheiro para comprar roupas novas. Ao mesmo tempo, Lindsay pulou da sua cadeira de alegria, quando finalmente encontrou um novo bastão na academia. No entanto, ela de repente se perguntou como o jogador tinha tantos bastões. Parecia irracional que ele ocupasse a posição mais alta em seu condado, mas não havia tal pessoa entre os 500 melhores de seu distrito. Depois de examinar os 500 melhores, ela notou sua ausência. E descobriu que esse chacal não usava bastão, apenas vendia bastões usados. A outra garota voltou para o quarto e informou a Lindsay que uma transmissão ao vivo era necessária. A menina de cabelos cor-de-rosa prontamente respondeu que começaria imediatamente. Consequentemente, a menina iniciou a transmissão ao vivo, cumprimentou todos os seus assinantes calorosamente e se apresentou aos telespectadores. Ela pretendia mostrar a situação da Vila Novata, que hoje tinha mais de 100.000 habitantes. Havia realmente muitas pessoas, tornando bastante desafiador sair se entrassem no jogo. Alguém na multidão perguntou se era possível criar mais vilas para iniciantes, pois eles estavam esperando há 2 horas online e ainda estavam presos aqui. Outra garota na multidão estava repreendendo um cara que havia apontado uma arma para sua mãe, prometendo castrá-lo. Acreditando ou não, outra pessoa reclamou da ligação ser interrompida novamente, como se já não houvesse gente suficiente. As pessoas estavam insatisfeitas, brigando e gritando umas com as outras, alimentadas pela indignação com a longa espera. Enquanto isso, Lindsay considerou comprar um bastão na loja. Mesmo sendo uma arma de nível 1, tinha o potencial de eliminar centenas de pessoas com ela. Assistindo à transmissão,
Lu Shen percebeu que não era surpreendente que este bastão fosse tão popular. No entanto, esta aldeia de noviços era puro caos. Felizmente, ele era um chacal. Escolhendo seu próximo destino, o chacal avistou um local com aproximadamente 30 chacais, que estava bastante lotado. Em outro local, ele encontrou 4 chacais que eram únicos. Ele logo eliminou todos eles e se envolveu em uma batalha com um oponente muito formidável. Lu Shen notou que seu talento e qualidades estavam melhorando. Esses monstros eram especiais e longe de serem fracos, ficando apenas um nível acima dele. Depois do confronto, o protagonista recebeu um novo bastão chacal cinzento, que ele pretendia vender por 300 moedas. No entanto, ele percebeu que esse bastão era extraordinário e decidiu guardá-lo para si mesmo, porque fornecia pontos e força adicionais. Força aumentada em 2 unidades, aumenta o ataque em 2 e a defesa em 1. Aumentada em 2 unidades soma 40 pontos de saúde e 40 pontos de força física. Para jogadores de nível 1 e nível 2, esta é uma roupa excepcional. Mas por quanto ele pode ser vendido? Por que Lu Shen decidiu abrir um fórum na esperança de receber alguns conselhos muito bons e sensatos? No fórum, o lobisomem perguntou sobre o bastão com 4 a 7 unidades de ataque, 2 unidades de força e 2 unidades de físico, perguntando quanto ele deveria ser vendido. Um certo homem chamado Fong respondeu, afirmando que o cara precisava acordar porque esse era literalmente o melhor bastão do mundo inteiro, e nada melhor existia. Jui se questionou se eles estavam genuinamente interessados em discutir uma questão tão tola. Line alegou que Loju poderia se gabar, mas ele havia vendido suas armas e pagariam 1 milhão. O protagonista percebeu aborrecido que parecia que só havia debatedores e trolls nesse jogo, mas então ele parecia ter lembrado algo. O que tinha acontecido com sua memória? Como poderia esquecer o leilão, para iniciar a opção com urgência? O prota colocou o bastão em leilão com um preço inicial de 1.000 e um preço final de 1.800. O preço era bastante alto, mas outros jogadores estavam conseguindo bons resultados, então ele precisava tomar as medidas necessárias o mais rápido possível. O protagonista estava preparado para tentar vender este bastão em meia hora. Se fosse bem-sucedido, ele ganharia 3.000 yuans. Na aldeia de noviços, uma garota com um corte de cabelo curto notou que um certo homem chamado Quan estava vendendo seu bastão para leilão com um preço inicial de 1.000. O cara atrás dela comentou que queria encontrar esse cara o mais rápido possível, mas a garota respondeu que ele não valia a pena, antes ele tinha vendido 5 bastões a preços bastante razoáveis. Um forte chacal de nível 4 foi aniquilado, novamente rendendo 38 pontos, um fragmento da evolução do talento, um fragmento da evolução da qualidade de nível 1, e outro desgastado bastão chacal. Lu Shen estava satisfeito que ele agora receberia outros 300 yuans, e seu nível já havia subido para 5. No entanto, ele ainda tinha apenas fragmentos de evolução dos talentos e qualidades de nível 1 que precisavam ser resolvidos o mais rápido possível. Detectando um chacal de nível 6 excepcionalmente ágil na frente dele, Lu Shen perceberia que esse monstro era notavelmente distinto de todos os outros que ele havia encontrado antes. Era incrivelmente maciço e poderoso, e ele esperava que deixasse cair um fragmento da evolução das qualidades de nível 2. Ele simplesmente não estava presente em um duplo acerto crítico. Mas o protagonista conseguiu essa tarefa porque um chacal de nível 6 excepcionalmente ágil também foi derrotado, rendendo 70 pontos de aura. Um fragmento da evolução do talento do nível 2 e um fragmento da evolução das qualidades do nível 2. Foi uma captura impressionante e ele percebeu que precisava procurar e eliminar monstros especial. Enquanto isso, a meia-noite já havia chegado, estava escuro e tranquilo do lado de fora, com apenas grilos cantando. Durante esse tempo, o protagonista estava lutando com um chacal comum. Ele conseguiu atingir o nível 6, tornando-se particularmente forte, ágil e robusto. Para subir ao nível, ele exigiu 10.000 de experiência, o que foi bastante substancial. Lu Shen decidiu abrir um perfil pessoal para ver os resultados que aguardava lá, um chacal particularmente forte, ágil e robusto.
Sua força básica aumentou em 100%, destreza básica e físico aumentou em 50%. Depois de obter um nível 2 de qualidade, seus atributos dobraram. Foi muito impressionante. E o nome foi ficando mais longo. Mesmo que ele se escondesse atrás de uma grande árvore, ele ainda seria descoberto mais cedo ou mais tarde. O lobo se esticou, sentindo-se muito cansado depois de um dia tão desafiador e decidiu sair da rede, planejando jogar com sua nova força. Mas antes, ele precisava manusear os equipamentos adquiridos. Ele mais uma vez decidiu listar um bastão regular para 300. 2 dos melhores bastões foram colocados em leilão. Vale ressaltar que a destreza era bastante baixo, mas o preço foi fixado em 700 a 800. O cara se perguntou se Lalu tinha voltado, porque seu irmão mais velho já havia ganhado algum dinheiro. Tirando o capacete da cabeça cansada, o jovem suspirou profundamente de um dia de jogo. De repente, ele notou que sua perna estava esquentando de uma maneira peculiar. Talvez no futuro ele possa recuperar a capacidade de andar. Esse pensamento esperançoso passou por sua mente brevemente. Nesses casos, não se deve perder a esperança, e parecia que investir em um capacete de jogo de segunda mão não havia sido em vão. Um barulho repentino veio do outro quarto e então Lu Shen percebeu que sua amada irmã mais nova havia voltado para casa tarde novamente, depois de fazer horas extras. Infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, e se ele pudesse, ela não trabalharia tantas horas. A menina que tirava os sapatos enquanto se deslocava gritou para o irmão que já tinha voltado para casa, e também tinha ganhado bastante dinheiro. O protagonista perguntou quanto ela havia bebido e lembrou-a de beber menos fora. Ela tinha chegado em casa nesse estado. A menina, no entanto, se aproximou do rosto do irmão e anunciou alegremente que sua empresa faria parte dos 9 céus, e ela seria uma peça-chave lá. Afinal, as oportunidades de negócios neste jogo eram ilimitadas, e eles tinham alocado 5 milhões para o registro neste jogo. O protagonista tinha acabado de comemorar esse evento alegre, e agora sua irmã mais nova era a vice-chefe do grupo, o que foi muito emocionante. Lalu concordou que foi bem legal. Só que ele pediu que ela saísse do colo dele. Em um ataque de alegria a menina subiu em cima dele com as pernas. Em seguida, ele perguntou quantos anos ela tinha em geral, pois não sabia no que prestar atenção, embora considerando que eles são irmão e irmã, eles deveriam ter muito cuidado. A menina disse para ele não se preocupar com suas bobagens porque ela já tinha decidido tudo. Ela sempre quer estar com ele e cuidar dele para o resto da vida. Nada é mais importante para ela do que Lu Shen. Então, de repente, ela o jogou na cama e perguntou se ele realmente queria dizer aquelas palavras terríveis sobre como ele estava arruinando toda a vida dela. Mas ele garantiu que não queria preocupá-la. Este novo jogo atraiu centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, com 500 das maiores empresas representadas lá. Até mesmo a inteligência da China, o Ministério da Defesa coreano e a inteligência dos Estados Unidos estão envolvidos, e as oportunidades de negócios são simplesmente enormes. Ela prometeu cuidar de tudo. Lu Shen falou que queria dizer para ela não se sobrecarregar porque ele estava nesse jogo o dia todo e ela não precisava cuidar dele. Agora, ele poderia até ganhar dinheiro neste jogo enquanto estava sentado em casa em sua cadeira de rodas. Mas a menina já dormia no seu peito, soltando roncos durante o sono. O protagonista percebeu que ela já estava imersa em 9 céus, e não havia como convencê-la a parar. Eles precisam se encontrar e conversar sobre isso mais tarde. Ele também observou que até mesmo estruturas estatais foram registradas no jogo, sugerindo que provavelmente havia muitos segredos neste jogo que as pessoas comuns nem conheciam. No dia seguinte, o protagonista recebeu uma mensagem de Lalu informando que ela tinha ido trabalhar e deixado um pouco de arroz em uma panela. Ela prometeu que encontraria uma maneira de ajudá-lo a andar novamente, para que ele não se sentisse desanimado. O rapaz respondeu com apenas um emoji sorridente, percebendo que sua irmã mais nova já havia crescido. Ela sempre o incentivou a não desistir.
Colocando seu capacete novamente, Lu Shen ficou encantado por ser um monstro, porque se ele fosse um humano, ele não seria capaz de aumentar de nível e ganhar dinheiro com a eficiência que poderia agora. Todos os seus bastões já haviam sido vendidos e ele agora tinha 39.150 yuans, o que era muito bom. Ele decidiu ir para a sala de transmissão ao vivo para encontrar Ling Zai e ver como os outros jogadores estavam. Naquele momento, a própria Ling Zai já estava ali, parecendo cansada de uma longa sessão de jogo. Ela tinha jogado até às 4 da manhã sem intervalo, e só tinha ganhado 3 níveis. Dizem que o melhor jogador já tem nível 5. Por meio de comunicação externa, eles tentaram acalmá-la, sugerindo que o jogador provavelmente era de agências governamentais. O nível 5 requer 10.000 pontos de experiência, então ele provavelmente é apenas um recém-chegado, abraçando o bastão que estava segurando em suas mãos. A menina disse que foi tudo graças a ela, que o homem vendeu tantos bastões. A garota comenta que ele deve ser muito habilidoso. Não só ele é habilidoso, ele definitivamente não estava entre os 500 melhores. Ainda havia muitos comentários negativos sobre esse cara, mas alguns pediram para não falar sobre ele assim porque tinham ouvido que não havia testes beta fechados. Talvez um dos insiders saiba como conseguir um bastão desses, mas essa é uma história completamente diferente. É melhor ir caçar monstros. Há centenas de milhares de pessoas na aldeia de novatos, então os monstros são bem apertados lá. O protagonista notou que ela tinha uma figura muito boa, e ela também é muito simpática, então ele decidiu enviar a ela um presente, uma doação para agradecer. A menina imediatamente recebeu uma notificação de que uma doação havia chegado a ela do usuário Quan, o que a surpreendeu. Enquanto isso, o personagem principal se preparava para um novo dia e era hora de subir de nível novamente, logo depois que ele já estava derrotando os chacais com todas as suas forças. Um forte chacal de nível 6 ágil, o item e o bastão do chacal foram obtidos. 3 horas depois, Lu Shen já havia se tornado um chacal particularmente forte e ágil. O fragmento das qualidades tinha finalmente atingido nível 2, e seu nível era 7. Ele agora tinha até 740 unidades de líquido vermelho. Olhando para seu nome muito longo, ele se perguntou se era possível escondê-lo de alguma forma, porque graças a um nome tão longo, ele poderia ser facilmente detectado. Mas então ele pensou e decidiu que se tornaria um chacal ainda mais bombado. Ele tinha medo até de imaginar qual seria o nome se ele maximizasse suas qualidades. Provavelmente seria visível a 800 metros de distância dele. De repente, apareceu algum monstro de elite com nome, que era poderoso. Mas o protagonista decidiu se afastar de lá, já que haviam 10 monstros poderosos, uma dúzia de monstros de alto nível, incluindo o mestre Jian Kazi. Lu Shen percebeu que não poderia derrotá-los, então se perguntou se havia alguma maneira de lidar com eles. O prota se obrigou a pensar convulsivamente. Ele tem apenas 4 medicamentos de regeneração de saúde em seu inventário. É muito pouco e ele não terá tempo, e 17 bugigangas inúteis. Um grande número de itens do primeiro e segundo níveis não será suficiente para ganhar uma reputação adequada. Mas aí o personagem principal se lembrou de algo. Ele estava inspecionando a loja de prestígio, com o dedo pairando sobre o botão de ordem de recrutamento da legião. Apenas uma única cópia. Ele achou que essa coisa poderia ser bastante útil. Lu Shen percebeu que não era suficiente para enfrentar o monstro. A ordem de recrutamento da legião pode ser atualizada, mas tendo decidido que 10 pontos não eram caros, ele apertou o botão de compra. Em um instante, ele estava segurando em suas mãos. Ele percebeu que aquilo era muito injusto. Comprado por 10 pontos e atualizado por 500. Ele ainda precisava se alimentar corretamente, embora fosse vender todos os itens, ele esperava que ainda pudesse passar para o próximo nível. Afinal, ele havia trabalhado tanto para conseguir itens de 3 níveis. Logo ele alcançou os 3, e agora ele poderia finalmente contratar 2 monstros para ganhar alguma força. Os parabéns vieram porque os lobisomens particularmente fortes estavam prontos para começar a trabalhar.
Para que todos estivessem seguros, era necessário melhorar os 3 que tinham acabado de chegar. Depois de algum tempo, esses lobos já estavam com o prefixo especial, entre outros componentes. No entanto, o protagonista agora está falido e portanto ordenou que seus monstros eliminassem mais multidões. A luta começou novamente com ele balançando em direções diferentes. Depois de 10 minutos, os lobos ainda estavam lutando. Lu Shen estava tentando animar seus lobos enquanto eles lutavam com um monstro enorme. Ele nem esperava que um deles fosse capaz de lutar tanto. Foi apenas um ataque assassino. Apenas um pequeno chefe. Em seguida, Lu Shen notou que o segundo parou de atacar. E o terceiro saltou de cima. Ele decidiu provocar o inimigo e eles pulariam sobre ele no ataque. Logo 360 pontos de aura foram obtidos por destruir o mestre lobisomem, que estava na elite do 8º nível. O protagonista ficou muito surpreso, que conseguiu convocar lobisomens tão fortes. Em seguida, foram obtidos mais 3 fragmentos da evolução dos talentos e 3 fragmentos da evolução das qualidades do nível 3. Foi muito agradável e inesperado para o cara. Ele também recebeu o item ombreiras de couro branco nível 5 e um colete nível 1. Além disso, ele ganhou uma enorme espada velha com fragmentos verdes de rochas, nível 5. Lu Shen de repente tinha corações em seus olhos de presentes tão maravilhosos. Ele estava particularmente satisfeito com a arma esmeralda, que eram bastante raras neste reino e muito valorizadas entre os jogadores. Uma espada antiga enorme com fragmentos de rochas. A arma do mestre lobisomem Jean Cossey era incrivelmente potente. Dizia-se que esta espada poderia facilmente quebrar montanhas. Teve um dano imenso e seus atributos só o tornaram melhor. Lu Shen não queria vendê-lo. Contando seus lobisomens, que ele havia convocado anteriormente, ele pediu que eles vagassem e se alimentassem. Eles devem derrubar vários lobos dos níveis 7 e 8 um por um, nunca se afastando muito e garantindo que eles levassem seus equipamentos com eles. Eles também poderiam descansar quando sua saúde caísse abaixo de 40% e deveriam notificá-lo se Jean Cossey reaparecesse. Depois, voltou aos pensamentos. Se ele não quisesse vender a espada, ele poderia simplesmente esperar até que Jean Cossey ressurgisse e então eliminá-lo novamente. Ele também considerou a opção de ordenar que os lobos limpassem todos os monstros, o que seria mais eficiente do que ele mesmo fazer isso. Agora, Lu Shen decidiu ir até a sala de transmissão e ver como outros jogadores estavam se saindo. Ele não seria perturbado por um tempo. Enquanto isso, Ling Zai de cabelo rosa estava lá novamente, incentivando todos a entrar no jogo e subir de nível. A cidade principal de nível 10 havia aberto. E os jogadores podiam escolher entre 9 profissões principais, incluindo mestres do veneno, marionetistas e arqueiros. O jogo foi se tornando mais envolvente e fascinante. As garotas ao lado de Ling conversavam entre si, discutindo a lenta progressão de jogadores que ainda não haviam atingido o nível 5. Para avançar do nível 5 para o nível 6, eles precisavam de 10.000 pontos de experiência. Uma das meninas perguntou a Ling se elas deveriam formar um grupo, mas ela explicou que formar um grupo atualmente exigia recursos substanciais, o que elas não tinham. Ao ouvir sobre alguns grupos existentes, o protagonista decidiu aprender mais sobre eles. Enquanto olhava para a tela em frente dele, surpreendeu-se com o grande número de diversos grupos e alianças que já haviam ganhado considerável notoriedade. Havia até equipes especializadas. Os ganhos e a complexidade continuam a expandir-se. 8 horas depois, Lu Shen sentou-se com os olhos fechados até que uma garra afiada tocou seu nariz. Ele não percebeu quem o estava tocando até abrir os olhos. Seus lobos estavam parados à sua frente, seus subordinados estavam tentando acordá-lo. Já eram 7 da manhã, e Jean Cossey responde a cada 8 horas. Fazia tempo demais. O prota decidiu verificar o perfil de seu personagem em busca de atributos. Depois, ele planejava comprar alguns equipamentos, se vestir e ir enfrentar Jean Cossey.
Quando revisou os dados, o lobisomem nem conseguiu entender o quão perto estava de subir de nível. Eram quase 9. Esses companheiros leais e resistentes tinham cultivado desenfreadamente a noite toda. Os lobos apenas acenaram com a cabeça peluda em resposta. Enquanto vestia seus equipamentos recém-adquiridos, o protagonista os complementou, chamando-os de máquinas agrícolas perfeitas. No entanto, ele também observou que esses chacais não seriam páreo para Jean Cossey. Ele o chamou por trás, enquanto se preparava para enfrentar o formidável bastão embutido com fragmentos de rocha. Lu Shen ponderou quanto custaria montar um conjunto inteiro de equipamentos de nível verde. Depois de derrotar o mestre do chacal Jean Cossey várias vezes, ganhando 360 pontos de aura e equipamento adicional a cada vez, ele repetiu essa rotina. Ele reuniu cada vez mais pontos e equipamentos, bastões, ombreiras e fragmentos de bastões. Ele então olhou para seus chacais e perguntou se eles estavam coletando equipamentos. Eles o olharam com os olhos grandes, mas Lu Shen verificou seu relato e viu que tinham recolhido 20 equipamentos, o que era impressionante. Ele já havia se decepcionado quando colocou equipamentos em leilão a preços altos. Agora ele percebeu que poderia lucrar substancialmente com todos esses itens. Mesmo que os preços dos equipamentos tenham diminuído ligeiramente. Um bastão comum agora estava sendo vendido por apenas 280. No entanto, 6 equipamentos básicos poderiam ser vendidos por um preço total mais elevado, especialmente o nível branco. Ombreiras de quinta série que variam de 700 a 1.500. Curioso com o preço dos equipamentos de nível verde, o protagonista decidiu se aprofundar. Em vez disso, foi ao fórum para buscar respostas para sua pergunta. Logo se viu inundado de mensagens. O protagonista ficou surpreso com o fato de tudo estar vendendo tão rápido. Ele estava genuinamente requisitado, desligou as notificações por e-mail e falou para seus chacais para retribuir a agricultura. Em seguida, acessou um fórum e descobriu mensagens com conteúdo peculiar. Alguém comentou que as pessoas que encontraram equipamentos de nível branco não podiam ser confiáveis. Outra pessoa expressou aborrecimento por tudo já ter sido comprado. Lu Shen se perguntou se o equipamento branco estava em alta demanda neste jogo, mas parecia que alguém havia notado ele. Além disso, os monstros não podiam adicioná-lo às suas listas de jogos, mas ele não podia esconder sua identificação ao vender itens. Era apenas uma questão de tempo até que ele fosse notado. Enquanto isso, no fórum, todos discutiam o porquê de Quan havia colocado equipamentos brancos e mais 33 itens à venda. As pessoas achavam que ele tinha uma abundância dessas. No entanto, o lobisomem acreditava que como era apenas um equipamento de nível 5, ele deveria tentar vendê-lo por 5.000, ao colocar itens para venda. Ele pensava que se ninguém gostasse deles, ninguém os compraria. Ele poderia facilmente adquirir outro taco em apenas 8 horas. Ao mesmo tempo, uma garota de cabelos curtos e lingues a olhavam para uma tela holográfica. Elas notaram que tinham leiloado um bastão de nível verde com um preço máximo de 5.000, o que foi considerado bastante caro. A menina de cabelos cor-de-rosa não podia acreditar que este jogador já tinha conseguido oferecer equipamento verde, tendo em conta que há pouco tempo vendia artigos brancos. A garota especulou se ele também havia contratado seus próprios chacais pessoais. Ling lembrou-se de que alguém se juntou a ele. Ela instruiu Shawn a investigar a identidade de Quan e informá-la se ele por acaso a visitasse. Ela estava considerando como fazer amizade com ele. Enquanto isso, o prota retomou suas batalhas, concentrando-se em alcançar o nível 9 sem se preocupar com o que os outros pensavam. 2 horas e meia depois, ele percebeu com frustração. Precisava de 50.000 pontos de experiência para avançar do nível 8 para o nível 9. E 100.000 pontos de experiência para chegar ao nível 10. Essas exigências pareciam enormes, no entanto, seus danos já haviam ultrapassado 660 e sua saúde havia chegado a 1.150, o que era impressionante. De repente, sua atenção foi atraída por algum barulho e ele não conseguia discernir o que havia caído por perto.
Aproximando-se da fonte do ruído, Quan percebe 15 garrafas de poções. Em sua mão ele segurava um objeto azul brilhante que lembrava os jogadores. Muitas perguntas ficaram sem resposta sobre por que os jogadores se aventuraram a enfrentar monstros. Eles não conseguiram derrotar. Desta vez, ele teve uma captura bastante substancial, e ele temia que não fosse capaz de comprar tantas poções como ele havia encontrado. De repente, um rapaz e uma garota apareceram entusiasmados, anunciando a toda a área que tinham finalmente localizado este formidável chefe. No entanto, a garota interrompeu o rapaz, questionando se essa criatura poderia ser um mestre, dado seu longo nome adornado com ombreiras e um bastão com fragmentos de pedras. O protagonista percebeu que esses dois estavam cobiçando seu equipamento. Consequentemente, eles presumiram que ele Quan, e decidiram eliminar esse chefe, acreditando que isso levaria às suas riquezas. Um dos indivíduos do grupo notou que o equipamento parecia semelhante ao que havia sido colocado à venda por Quan. Eles acreditam que se obtivessem esse bastão com fragmentos de rocha, isso poderia fornecer à sua equipe uma vantagem na captura da cidade principal de nível 10. Embora a menina hesitasse e duvidasse de sua capacidade de derrotar o chefe, ela foi encorajada pelos outros, afirmando que eliminariam o protagonista. Com determinação, eles avançam em direção ao formidável chacal, com a intenção de dominá-lo com sua força combinada. O protagonista ficou com uma expressão entediada, aparentemente sem se incomodar com seu ataque. Quando um dos oponentes o atingiu na cabeça com um bastão, o dano infligido foi mínimo, como se ele tivesse apenas feito cócegas. Todos ficaram perplexos com o dano mínimo, ponderando a verdadeira força de seu adversário. A garota de cabelos loiros falou para o grupo, sugerindo que talvez esse não fosse o menor dano do chefe. Eles planejam desgastá-lo gradualmente. Eles correram para o protagonista novamente, mas ele continuou a mostrar uma aparente falta de resposta aos seus esforços. Mas não poderia continuar assim por muito tempo, e mais cedo ou mais tarde o protagonista teve que enjoar disso, e foi o que aconteceu. Seu rosto assumiu um olhar muito assustador, o que deu a entender que isso seria divertido.